Agora nós iremos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus no Salmos 90, né? Tomamos como texto base o verso 10, que acabamos de ler há pouco tempo, que diz assim: os anos de nossa vida chegam aos 70 ou aos 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É bom entender esse verso no contexto do Salmo 90. O Salmo 90 ele se divide em duas partes. A primeira parte tem um caráter mais didático, sapiencial, ou seja, é um salmo de sabedoria nessa primeira parte, que vai filosofar um pouco sobre a vida, fazendo um contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade do homem. O verso 1 diz: o Senhor tem sido nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes. O verso 2: de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Esse aqui é o caráter eterno de Deus, de eternidade em eternidade. Porém, continuando a leitura, ele diz que os homens voltam ao pó. Enquanto Deus é eterno, vive de eternidade em eternidade, o homem morre, o homem torna para o pó, o homem é mortal. Essa mortalidade de Deus aparece em algumas figuras ainda presentes no próprio Salmos, quando compara os dias dos homens como o dia de ontem, que passou muito rápido, que se foi rapidamente. Compara também com as horas da noite. Compara também com uma correnteza que rapidamente passa. Compara com o sono que rapidamente passa. E por fim, com uma relva que cresce pela manhã, que brota ao amanhecer, que germina, mas que ao anoitecer morre. Olha só como a vida do homem é passageira. E é nesse contexto que nós vamos entrar no verso de hoje. A segunda parte, nós iremos comentar daqui a pouco, faz mais uma oração diante do homem, que não é nada, que é pó, que é mortal, diante do homem para com Deus, que é eterno. Eu gostaria só de ler o verso 13, que é onde começa a segunda parte, diz: volta, Senhor, até quando será assim? O que é que a gente vai fazer? Ora, o salmista está dizendo aqui: nós dependemos de Ti, nós não somos ninguém. Tu és eterno, eu sou mortal. Essa é a ideia do salmo principal. Esse salmo é o único salmo escrito por Moisés. E nós sabemos que Moisés ele viveu no Egito, um lugar onde tinha muitas glórias, palácios. E se formos hoje, por exemplo, no Egito, vamos perceber que todas essas glórias passaram. Foram todas passageiras. Como o texto mesmo diz, né? Como relva, como correnteza. Então nem um império, nem um reinado, nem um rei, nada é para sempre. Nenhuma ditadura, nenhum governo é para sempre. Tudo é passageiro. Por isso que o nosso único socorro é o Senhor. E o verso 13 resume bem isto. O texto diz que os anos de nossa vida chegam aos 70, né? Aos 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Estive há pouco tempo aqui com minha avó, aos 100 anos, e vocês puderam perceber que talvez nós possamos calcular assim: nossa, são muitos anos, mas sabemos que, como o texto diz, 1000 anos é como o dia de ontem. Porque minha avó falou aqui hoje que para mim tudo foi ontem. Para mim ainda tem 10 anos. Eu me vejo com 10 anos. Eu me vejo com 12 anos. Veja como a vida é breve. Veja como os dias dos homens são passageiros. E por isso que não tem sentido o homem ser ganancioso, querer conquistar impérios, como aconteceu, por exemplo, com Alexandre Magno, que conquistou impérios, que expandiu o seu império, mas que acabou o quê? Morrendo logo cedo, aos 30 anos. Quantos imperadores, quantos reis tentaram também construir
impérios para si, mas todos eles passaram. O que a Bíblia está dizendo, o que o Salmo 90 está nos ensinando hoje, é que a nossa glória, ou que tudo que nós queremos aproveitar ou ter, sem colocar Deus em primeiro lugar, que é eterno, é vão. Tudo isso é sem sentido. É correr atrás do vento. É desperdiçar o tempo. E aí, talvez esteja o verso-chave de nossa mensagem hoje, que é o verso 12. O homem que não aproveita o tempo. Lemos no verso 12 assim: ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós não somos sábios quando desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas que não nos elevam, com coisas que não nos aproximam de Deus, com coisas que não nos ajudam a ser pessoas melhores, que não nos ajudam a cooperar ou amar ao nosso próximo. E você já deve estar se perguntando aí, o que eu posso fazer? Como é que eu posso aproveitar bem o meu tempo nessa vida? Ou talvez você pode pensar, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou usando o meu tempo? Se o tempo é tão passageiro, eu tenho dedicado tempo aos meus filhos? Eu tenho dedicado tempo aos meus amigos? Eu tenho dedicado tempo a Deus? Essas são perguntas que você deveria pensar. Não estou criticando ninguém, nem condenando, julgando, ou censurando ninguém que talvez use o seu tempo de forma descontrolada, sem planejamento, sei lá, porque não estou dizendo que você não deve fazer certas coisas, não deve assistir, ouvir algo, ter algum divertimento, ter algum tipo de distração, algum tipo de esporte. O problema é quando você faz isso demais, exagera. E aí eu pergunto a você, você está usando o tempo com sabedoria? E hoje o salmista, no caso aqui Moisés, disse: Senhor Deus, ajuda-me a contar o tempo. Me ensina a contar os meus dias para que eu possa atingir a sabedoria. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Porque talvez os anos vão passar e eu vou chegar a uma certa fase da minha vida em que eu vou dizer, bem que eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo, bem que eu poderia ter dedicado mais tempo à minha família, aos meus amigos, a Deus, né? E aí você vai dizer, nossa, que pena que eu não posso mais voltar ao passado. Existe um verso aqui em 2 Samuel, capítulo 19, verso 35, que coaduna com o Salmo 90, o verso 10. Diz assim: já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pôde sentir o gosto daquilo que come ou bebe. Não consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu Senhor. Esse discurso aqui do Barzilai, que decide dedicar a sua vida ao rei Davi, e Davi promete dar lugar de honra a ele, mas ele diz, não aceito, eu seria mais um peso. É assim que se sentem também muitas pessoas já de idade, inclusive essas pessoas, muitas vezes os filhos os colocam em abrigos, em lugares para outras pessoas cuidarem, porque acham muitas vezes que essas pessoas são um estorvo. E nós sabemos que as pessoas, quando chegam a certa idade, elas têm algumas preferências, como diz aqui o texto, né? Não tem sabor, não é toda comida que come, então tem que ter uma certa paciência. Posso dizer isso para vocês, tomando como referência o exemplo da minha avó, que aqui esteve dando o seu depoimento, e realmente é muito difícil mesmo. Mas uma coisa a gente aprende, que devemos aproveitar bem, enquanto podemos sentir o sabor das coisas, enquanto podemos talvez dedicar tempo para jogar, brincar com os filhos, caminhar com os filhos, passear com a família,
ter todo o vigor, entendimento para buscar a Deus, porque muitas vezes as pessoas querem buscar a Deus quando estão no fim da vida, quando não tem mais nenhum tipo de força e vigor. Como passa rápido o tempo. E eu pergunto também assim, já aproveitando esse momento, aproveitando nesse momento de pandemia, como você tem aproveitado seu tempo? Será que você tem usado para buscar coisas mais elevadas para a sua vida? O apóstolo Paulo diz assim, que com mais que bebais seja tudo para a honra e glória de Deus. Tudo que há louvor, se há entendimento, né? Tudo que é puro, que ocupe bem os nossos pensamentos, seja isso que eleva os nossos pensamentos, seja isso que ocupe um lugar no nosso coração. São essas coisas que têm ocupado você nesse tempo. Esse tempo você tem usado a seu favor para aproximar mais você da sua família, da sua esposa, dos seus amigos, das pessoas queridas, mesmo talvez por outros meios à distância. Esse tempo que você tem usado tem aproximado você mais de Deus, ou será que tem afastado? Eu acredito que muitas pessoas vão dizer que se aproximaram mais de Deus, passaram a ler mais a Bíblia, passaram a assistir talvez mais sermões, passaram a se interessar mais por coisas espirituais. Sim, passaram a se interessar por coisas que elevam a mente e o coração, mas talvez vão ter muitos que dizem, não, isso me afastou de Deus porque eu não soube aproveitar bem o tempo. E hoje, o verso de hoje é o verso-chave, o verso 12. Senhor Deus, ajuda a contar os meus dias para que eu alcance a tua sabedoria. Seja esta a oração, a sua oração hoje. Senhor Deus, me ajuda, porque tudo é passageiro, tudo é breve, e eu não sou ninguém, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Eu preciso dedicar mais tempo às pessoas que eu amo, à Tua palavra. Eu preciso dedicar mais tempo a Ti. Eu preciso mais me aproximar, para que eu não possa chegar os maus dias, como diz também lá o livro de Provérbios, nos quais eu direi, não tenho neles prazer, não sinto mais o sabor das coisas, não sinto mais prazer em viver por causa das dores e do sofrimento, como diz o verso 10, né? Depois dos 80 é só fadiga e canseira. Você não gostaria de aproveitar bem esse tempo que Deus te deu? É um presente. Ele creditou a você esse tempo, e cada dia que passa é um crédito a menos. E você precisa aproveitar bem o que Deus deu para você, porque são tesouros preciosos.